Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. Meu nome é Mário Guarnieri e aqui nós falamos sobre processo penal, direito penal e leis pertinentes, tudo para auxiliar advogados, acadêmicos, estagiários e aqueles que farão a prova da OAB. Hoje nós vamos tratar sobre os tipos de citação. A citação, ela não existe em uma única modalidade. Ela existe em várias modalidades, em vários tipos, e nós vamos aqui desmiuçar essas modalidades de citação, quando cada uma delas vai ocorrer, quando pode acarretar a nulidade desse ato e fazer também a diferenciação. Qual a diferença entre citação e intimação? Parece um ponto bem bobo, mas existem algumas pessoas que confundem esses dois institutos. E hoje aqui na aula nós vamos também dirimir essa diferença, essa dúvida. É bom ressaltar, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos deixar e disponibilizar o link de acesso. Se você quiser nos seguir também em outras redes sociais, basta ir aqui abaixo, clicar nesse link e automaticamente será remetido às nossas outras redes sociais para que possa acompanhar outras formas de conteúdo que divulgamos. Aqui abaixo também na descrição desse vídeo, como de costume, vamos disponibilizar um link para download do material PDF. Assim que eu começar a aula, eu vou subir o material aqui na tela e se você quiser ter acesso a esse material, basta ir aqui abaixo na descrição desse vídeo, clicar no link e inserir seu e-mail. Nós vamos remeter para você todo o material aqui dessa aula. Sem mais delongas, vamos entrar na nossa aula tipos de citação. Qual a diferença entre citação e intimação? A citação é o ato processual na qual o réu, o acusado, ele é cientificado que existe um processo tramitando em seu desfavor, bem como concede a ele o prazo para se defender. A citação ela ocorre no início do processo e uma única vez. Depois que o réu ou acusado é citado, ao longo do processo, todos os atos processuais serão comunicados através da intimação. Por exemplo, data da audiência, intima-se o réu. Intimar o réu da sentença que foi proferida. Intimar o réu de uma diligência que será realizada. A citação, uma única vez no início do processo, serve para cientificar o réu acerca do processo que tramite seu desfavor, e a intimação são as comunicações processuais posteriores que eventualmente sejam necessárias. Data da audiência, intimada a sentença, intimado de um ato processual, intimado de uma decisão interlocutória. Tá? Essa é a diferença entre citação e intimação. A citação ela vai ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa. Então, o procedimento é, após o recebimento da denúncia ou queixa, que é a peça acusatória que vai dar início ao processo, né, se essas peças preencherem todos os requisitos necessários e o juiz constatar que é possível, né, que existe ali o fumus comicis delicti, a materialidade do crime e pelo menos indícios de autoria, ele vai fazer o recebimento da denúncia. E ao receber a denúncia, ele já vai determinar automaticamente que seja feita a citação do réu. E a citação, conforme eu expliquei já no início da aula, é o ato processual na qual o réu é cientificado do processo, que tramita em seu desfavor, concedendo a ele o prazo para a apresentação da defesa. Então, a partir do momento em que o oficial de justiça cita o réu, e esse é uma modalidade de citação, essa citação pessoal, depois que ele recebe essa citação, começa a fluir o prazo para a apresentação da defesa. Resposta à acusação no prazo de 10 dias. Mas essa citação entregue pelo oficial de justiça é a única modalidade existente de citação? Não. Existem várias modalidades de citação e eu já vou explicar cada uma para vocês. O primeiro tipo de citação é essa por mandado. É essa comumente utilizada, na qual o oficial de justiça ele vai se dirigir
ao endereço constante do réu, vai tocar lá, vai perguntar por ele e depois que ele se apresentar, vai entregar essa citação, vai dizer para ele, olha, existe um processo, eu de favor, estou aqui entregando a cópia da denúncia, agora com os processos, a grande maioria são eletrônicos, entrega ali a citação, número do processo e a senha de acesso. E basta que o réu jogue esse número, essa senha de acesso e vai conseguir olhar todo o processo. Depois que o oficial entrega, então começa a fluir o prazo para a apresentação da defesa. Essa é a primeira modalidade de citação, por mandado. Tá? Réu que se encontra na mesma comarca onde o processo tramita. Exemplo, o processo tramita em São Paulo e o réu mora em São Paulo. É preciso também apontar que todo estado, toda comarca, o estado é dividido em comarcas. Logo, se a citação for ocorrer dentro da mesma comarca, aí ela vai ser por mandado. Tá? Dentro da mesma comarca, por mandado. Se o réu ele não reside na mesma comarca, né, e a comarca ela pode abranger mais de uma cidade, tá? Não estou falando aqui em cidade, porque existem cidades do interior que não são comarca, então são abrangidas por uma cidade que é a comarca. Tá? Então essa segmentação territorial ela é em comarcas e uma comarca ela pode abranger mais de uma cidade, tá? Não é divisão por cidade, é por comarca. E cidades do interior, bem pequenas, podem ser envolvidas, abrangidas por uma comarca que está localizada em outra região, em outra cidade. Tá? Então não leve em conta a cidade. Mora o processo tramita em uma cidade e o réu em outra. Então não vai ser citação por mandado. Não, tem que ver se essa cidade é abrangida por essa comarca. Tá? Se estiver dentro da mesma comarca, por mandado. Tá? Por mandado. E caso o réu não esteja na mesma comarca onde tramita o processo, qual vai ser o tipo de citação que será realizada? Por carta precatória ou por precatório. Deixa eu escrever aqui, ó. Carta precatória. O que vem a ser a carta precatória? Quando o réu ele precisa ser citado, mas ele não reside na mesma comarca na qual tramita o processo, essa citação ela não vai ser direta por mandado. Vai ser expedida uma carta precatória à comarca que engloba a cidade, o domicílio do réu, para que essa comarca providencie, aí sim por mandado lá nessa outra comarca, a citação do réu. Então, quando o réu ele não reside na mesma comarca em que o processo tramita, ele vai ser citado por meio de carta precatória. Essa carta precatória vai ser encaminhada a essa outra comarca. Mas e se ele reside em uma cidade que está fora desse estado? Também carta precatória. A carta precatória é utilizada no país todo, tá? Em todo o território nacional, no Brasil. Se, por exemplo, mora em uma cidade X em um estado, o réu mora nessa cidade X em um estado, e o processo tramita em outro estado, em outra comarca, carta precatória, tá? Se o réu ele tem um domicílio fora da comarca em que tramita o processo, não interessa se é dentro do estado, do mesmo estado ou não, carta precatória. Tá? Qualquer comarca alheia àquela em que tramita o processo, seja dentro ou em outro estado, carta precatória. Tá? Todo o território nacional, carta precatória. Esse é o segundo tipo de citação, quando o réu ele tem domicílio e reside em comarca diversa, podendo ser dentro ou em outro estado, ele reside em comarca diversa daquela que tramita o processo. Carta precatória é a nossa segunda modalidade de citação. Réu que se encontra em comarca diversa de onde o processo tramita. Nesse caso, deve ser expedida carta precatória para outra comarca cumprir o mandado de citação. Exemplo, processo tramita em São Paulo e o réu mora em Jundiaí. Ou processo tramita em São Paulo e o réu mora no Rio de Janeiro, mora lá em Fortaleza. Então pode ser dentro do meu estado ou fora,
pouco importa. Residindo o réu em outra comarca, ele vai ser citado por carta precatória. E como que vai funcionar? Essa carta precatória é encaminhada a essa outra comarca, o juiz dessa comarca vai receber e vai determinar a citação desse réu. Aí ele vai expedir nesse outro estado um mandado e o oficial de justiça vai atrás do réu para encontrá-lo e proceder à citação. Mas primeiro, expede essa carta precatória, vai chegar a outro estado, o juiz daquela comarca na qual o réu reside vai receber essa carta precatória e vai dar cumprimento. Vai expedir um mandado lá nessa comarca e o oficial de justiça vai atrás do réu para fazer o cumprimento desse mandado de citação. Então, a nossa segunda modalidade de citação. Primeiro, então, por mandado, réu mora na mesma comarca, o juiz determina a expedição desse mandado, vai ao oficial de justiça vai atrás do réu. Se o réu tem domicílio ou reside fora da comarca na qual o processo tramita, carta precatória, vai ser expedida essa carta precatória e lá quando chegar na comarca onde ele reside, o juiz vai expedir um novo mandado para ser cumprido lá nessa comarca. E se porventura o réu mora fora do território nacional, ou seja, mora fora do Brasil em outro país estrangeiro, o que vai acontecer? Como essa citação vai ser realizada? Aí vai ser por carta rogatória. Então, carta precatória, qualquer outra comarca dentro do território nacional. Quando, porventura, o réu mora em outro país, será carta rogatória. Por exemplo, o processo tramita aqui no Brasil e o réu mora no Chile, o réu mora na Europa, mora nos Estados Unidos. Como vai ocorrer a citação desse réu? Por carta rogatória. Réu que se encontra em outro país. Nesse caso, deve ser expedida carta rogatória para que o outro país cumpra o mandado de citação. E como vai funcionar esse procedimento no outro país? Aí depende da legislação de cada país estrangeiro. Tá? Aí não temos como apontar como vai ser feito, porque depende da legislação de cada país. Fato é, mora fora do Brasil, carta rogatória. Tá? Carta rogatória. Só repassando, mora na mesma comarca, por mandado normal, mora em outra comarca diversa daquela na qual tramita o processo, carta precatória. E se mora em outro país fora do Brasil, por carta rogatória. Essas são as modalidades de citação real ou pessoal. A citação real ou pessoal. Além disso, nós temos aqui as modalidades de citação ficta ou presumida. Nessas citações aqui, o réu ele não é encontrado pessoalmente para ser citado, realizando-se essas duas modalidades. Quais são as duas modalidades de citação? Ficta ou presumida. A primeira é por edital e a segunda por hora certa. O réu ele não é encontrado pessoalmente, então presume-se a sua citação e o nome dessas duas citações, elas são a espécie ficta ou presumida. Quando vai ocorrer a citação por edital? Citação por edital. Quando o réu ele se encontra em local incerto ou não sabido, ou seja, ninguém sabe o paradeiro desse réu. E o juiz, na tentativa de encontrá-lo, oficia concessionárias de energia elétrica, de água, de esgoto, oficia a receita, tenta empregar todas as diligências necessárias para, na tentativa de encontrar esse réu, mas todas restam infrutíferas. Então o magistrado ele esgotou todas as diligências possíveis e necessárias, mas acabou não encontrando o réu. E ninguém sabe do seu paradeiro, onde ele pode ser encontrado. Diante desse cenário, e só depois que o magistrado esgotou todas as diligências possíveis, é que pode ser realizada a citação por edital. Vai ser publicado um edital afixado no fórum, e esse edital vai constar o nome do réu, o porquê que esse edital está sendo expedido, qual que é o objetivo, que é a citação dele, apontando o número do processo e todas as descrições, esse edital deve conter todas as descrições que são exigidas lá no Código de Processo Penal. Mais à frente nós vamos falar dela. Mas essa é a citação por edital.
o magistrado, depois de esgotar todas as diligências, acaba por não conseguir encontrar o réu, não sabe seu endereço e ninguém sabe seu paradeiro. Depois de esgotadas todas essas diligências e se o réu não for encontrar, ninguém sabe o paradeiro dele, procede-se a citação por edital, que é uma espécie de citação ficta ou presumida. Quando o réu está em lugar incerto, não sabido ou inacessível, o juiz, antes de realizar a citação por edital, deve esgotar todas as diligências possíveis com o intuito de achar o réu. Só depois de esgotado todas as diligências é que pode ocorrer a citação por edital. Então, essa é a citação por edital. Não encontrou, está em um lugar inacessível, ninguém sabe o paradeiro do réu. Esgotou todas as diligências, não encontrou, citação por edital. Existe uma peculiaridade, uma súmula com relação à citação por edital, e se esse ato acontecer, se esse ato ocorrer, vai causar a nulidade da citação por edital. Qual é essa súmula? Súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. O que é unidade da federação? É no mesmo estado. Se porventura, conforme aqui, até no exemplo que eu já dei, o processo tramita em São Paulo, o juiz não conseguiu achar o réu, não sabe o seu endereço, ninguém sabe onde ele está, empregou todas as diligências e não conseguiu encontrar ele. Procede-se a citação por edital, mas verifica-se que o réu está preso em Jundiaí, ou seja, está dentro da mesma unidade da federação. Unidade da federação entende-se estado. Então o juiz ele não pode realizar a citação por edital, é nula essa citação por edital do réu que está preso na mesma unidade federativa. Então, aí eu já não estou mais falando de comarca, tá? Percebam, lá no início, quando eu falei da citação por mandado, quando está em comarca diversa, dentro ou não do mesmo estado, é carta precatória. Fora do país, carta rogatória. Aqui eu não estou falando em comarca, tá? Não estou falando em comarca, eu estou falando em estado. Se o réu está preso no mesmo estado em que o juiz exerce a sua jurisdição, por exemplo, o processo tramita em São Paulo e o réu está preso em Jundiaí, ou seja, está dentro do mesmo estado. E o juiz não encontra o réu e procede a sua citação por edital, vai acarretar a nulidade dessa citação. Tá? É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que um juiz exerce a sua jurisdição. Aconteceu esse fato, nulidade da citação por edital, súmula 351 do STF. Agora, pode essa citação por edital ocorrer caso o réu esteja preso, mas em outro estado, o processo tramita na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e o réu está preso no Rio de Janeiro, aí outro estado. Aí pode, porque essa citação por edital, em que pese o réu estar preso, ele não está na mesma unidade federativa na qual o juiz exerce a jurisdição. O juiz está exercendo sua jurisdição e determinou a citação por edital lá em São Paulo, no estado de São Paulo, e o réu está preso no Rio de Janeiro. Percebam agora eu estou falando de estado não de comarca. Comarcas diversas, dentro ou não do mesmo estado, citação por carta precatória. Na espécie da citação por edital, o juiz deve esgotar todas as diligências possíveis para só depois proceder à citação por edital. Nessa citação por edital, o que vai acontecer nessa citação por edital? Deve constar todos os requisitos necessários nessa citação por edital e, se ele está fora do estado, pode ocorrer. Se ele está preso fora do estado. Agora, se ele estiver preso no mesmo estado, aí não pode realizar a citação por edital, sob pena de nulidade, súmula 351 do STF. A última espécie de citação ficta ou presumida é essa por hora certa. Qual que é a citação por hora certa? Naquelas situações em que o oficial de justiça se dirige até o endereço do réu, até onde ele mora, e percebe que o réu, de maneira sorrateira, de maneira leviana, está se ocultando intencionalmente para não ser achado.
Essa espécie de citação era comum no processo civil e ela foi migrada também para o processo penal. Então é possível a citação por hora certa no processo penal? Sim, é possível. Artigo 362 do CPP. Se o réu se ocultar intencionalmente para não ser encontrado, se o oficial de justiça perceber essa manobra ardilosa, leviana do réu, que se oculta propositalmente, intencionalmente, para não ser encontrado e assim não ser citado, o oficial de justiça pode realizar a citação por hora certa. Está ele autorizado a realizar esse tipo de citação, apontando na sua certidão que o réu estava se ocultando intencionalmente para não ser citado, e como o oficial de justiça tem fé pública, basta constar lá e é como se o réu ele tivesse sido citado. Então, citação por hora certa, o oficial consta na sua certidão esse movimento, essa tentativa ardilosa e leviana do réu, vai constar no seu mandado, né, na certidão do seu mandado, e é como se o réu tivesse sido citado mesmo não sendo encontrado. Tá? O oficial de justiça tem fé pública e ele pode realizar esse ato. Então, é possível no processo penal? Sim, é possível citação por hora certa, artigo 362 do CPP. Antes de encerrar a aula, uma atenção aqui a algumas situações importantes acerca da citação. A citação pode ocorrer na pessoa do advogado. O réu ele tem um advogado constituído, e ao invés da citação ser direcionada ao réu, é direcionada ao seu procurador advogado. O advogado pode receber citação na pessoa do réu? Não. Tá? O advogado não pode ser citado pelo réu. A citação é um ato pessoal, ela tem que ocorrer diretamente junto ao réu. Tá? O advogado ele não pode ser citado representando o réu. É nula a citação na pessoa do advogado. No processo penal, advogado não pode ter poderes para receber a citação. A citação deve ser feita diretamente junto ao réu e não através do advogado. A intimação pode ser, depois que o procurador é constituído no processo, o réu ele vai ser intimado dos atos processuais através do seu advogado. O advogado vai receber uma intimação através do Diário da Justiça. Aí sim, esses atos, as intimações, podem ocorrer na pessoa do advogado, com exceção da sentença, que a sentença vai uma intimação para o advogado e outra pessoal para o réu. Mas, fora desse caso da sentença, todas as intimações processuais serão feitas para o réu através do seu procurador, através do seu advogado, certo? Então, a citação, o advogado não pode receber a citação pelo réu. Agora, pode ser intimado pelo réu? A intimação sim, mas a citação não. Segundo, o réu deve ser citado, o réu preso deve ser citado pessoalmente. Artigo 36, CPP, e a súmula 351 que nós acabamos de falar. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade federativa que o juiz exerce a sua jurisdição. Então, se o juiz exerce sua jurisdição em uma comarca e o réu está preso em outra dentro do mesmo estado, é nula essa citação por edital. Tá? Súmula 351 do STF. Os militares devem ser citados aqui na fórmula do artigo 358 e 359, através do chefe do respectivo serviço. No caso de citação por edital, esse edital deverá conter os requisitos do artigo 365 do CPP, e o prazo do edital será de 15 dias. Quais são esses requisitos aqui do artigo 365 do CPP? Bom, o nome do juiz que a determinar a citação por edital, o nome do réu, ou se não for conhecidos seus sinais característicos, bem como a sua residência e profissão, se constarem no processo. O fim para que é feita a citação, o juízo, o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Esses são os requisitos que deve conter o edital, sob pena de nulidade. Tá? O artigo 365 traz os requisitos do edital, e o edital deve atender a todos esses requisitos. Se não atender, nulidade da citação. Outra súmula importante é essa 366 do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Então, essa é a citação por edital. Ela deve transcrever a denúncia ou queixa
ou deve resumir os fatos na qual se baseia. Se o edital for ausente nesses requisitos aqui, nessas informações, se não transcreve a denúncia ou queixa ou não resume os fatos em que se baseia, essa situação não vai acarretar a nulidade da citação por edital. Isso é o que dispõe a súmula 366 do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Então deve indicar o dispositivo da lei penal, mas não é imprescindível a descrição da denúncia ou queixa e nem resumir os fatos em que se baseia. Tá? Súmula 366 da STF. E a última informação importante, depois da citação por edital, quando começa a fluir o prazo para a apresentação da defesa? Será que é logo em seguida a citação por edital ou não? Bom, depois da citação por edital, o prazo para a apresentação da defesa inicia-se da data de apresentação do réu em juízo e não da expedição, da realização dessa citação por edital. Então, o prazo para a apresentação da defesa só começa a fluir a partir do momento que o réu comparece em juízo. Tem uma citação por edital, ele lê e comparece ao juízo, se apresentando para ser citado lá em juízo. Então, quando ele se apresenta em juízo, a partir dessa data é que começa a fluir o prazo para a apresentação da defesa e não da publicação, da realização da citação por edital. Então, prazo para a apresentação da defesa após a citação por edital começa a fluir depois da data em que o réu se apresenta em juízo e não do momento da realização, da data da realização da citação por edital, certo? Depois da citação por edital, o prazo para a apresentação da defesa inicia-se da data de apresentação do réu em juízo. Caso o réu não compareça e nem mande um advogado, o prazo prescricional e o processo ficarão suspensos, artigo 366 do CPP. Esses foram os tipos de citação e algumas peculiaridades importantes e súmulas também pertinentes a esse tema, a essa matéria acerca da citação. Eu espero que eu possa ter agregado um pouco mais aos seus conhecimentos e possa ter tirado alguma dúvida sua. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção até aqui e até a nossa próxima aula.